A paz do Senhor, adolescente. Hoje nós estamos aqui para ministrar a terceira aula para vocês, que se chama O Desafio do Ocultismo. Mas você deve se perguntar, ora, a última aula não foi a de número 4, que falava sobre os desafios das drogas? Sim. Acontece que, devido à divulgação, às datas de divulgação das nossas aulas, nós acabamos por optar de, posteriormente, divulgar essa aula de hoje, a aula de número 3, que vai falar sobre o ocultismo. Nós já tivemos aqui a aula sobre o desafio da santidade, já tivemos também a aula sobre o desafio das drogas e a aula sobre o desafio dos games, que foi a aula de número 2. E hoje nós estaremos trabalhando a aula sobre o desafio do ocultismo, a revista de vocês, como nós já vimos falando aqui, os desafios da atualidade, a revista da classe Timóteo, que estamos trabalhando ao longo desse nosso segundo trimestre. Também, ao longo do trimestre, nós estamos lendo o livro dos Salmos. Você já leu algum salmo? Olha lá, hein, adolescente. Vamos lá, galera. Primeiramente, a gente tem que explicar para vocês o que é ocultismo. A nossa aula, ela vai abordar esse assunto e o ocultismo é um termo amplo, que envolve magia, que envolve algo místico, esotérico. Então, assim, o ocultismo, ele refere-se a todo esse lado místico, esse lado oculto, esse lado misterioso, que envolve as crenças das pessoas de diferentes culturas. Então, assim, não temos uma definição fechada do termo, já que ele abrange várias dessas áreas, né? Como eu falei, magia, esoterismo, né? Misticismo, e nem sempre essas áreas se confundem para determinadas culturas, mas a ideia que está por trás do ocultismo é justamente o lado misterioso, o lado que desperta curiosidade. O ser humano sempre foi muito curioso. Então, devido a essa curiosidade, ele tenta sempre questionar a existência das coisas, ele tenta entender o porquê das coisas. E, principalmente, quando ele não tem um encontro com Deus, ele se indaga, se questiona, né? Mas nós, quando somos confrontados à luz da Bíblia, nós temos a palavra de Deus que vai nos dizer as diretrizes, vai nos dizer quem fez o universo, vai nos dizer quem nos criou, vai nos dizer sobre o que realmente é esse lado do mundo oculto, do mundo espiritual, que a gente não consegue ver com os nossos olhos da carne. O nosso Deus, ele se revelou na sua palavra. Então, para nós que somos cristãos, não temos que ficar nos angustiando, não temos que ficar nos incomodando com relação ao desconhecido, porque a nossa confiança deve estar em Cristo. Nosso Deus nos revelou, através da sua palavra, toda a sua realidade, né, sobre o homem, sobre o mundo espiritual, sobre o pecado, sobre a salvação. Então, adolescente, a palavra de Deus para o cristão, ela é o norte, ela é a revelação, ela é aquilo que se abre, né, diante dos nossos olhos que antes nós não enxergávamos. Então, para esses povos, né, para essas pessoas que ainda guardam essas dúvidas, esses questionamentos, que ainda não tiveram a sua realidade ali revelada pela palavra de Deus, as pessoas continuam buscando em outras coisas, né, em outras crenças, descobrir né, as respostas para as suas indagações, porque ainda estão à procura de algo que nós, como cristãos, à luz da palavra de Deus, já encontramos. Então, o ocultismo é tudo isso, é tudo aquilo que para as pessoas elas se perguntam, se indagam sobre a existência, né, de um mundo místico, de um mundo mágico, de algo que elas estão ali buscando, ansiando, querendo preencher, né, algum anseio que elas possuem dentro delas.
Aqui ao longo da nossa lição, eles deram como exemplo ferramentas, estratégias, hoje como o ocultismo está inserido na nossa cultura. E ele menciona a saga Harry Potter, que é uma saga bem conhecida da nossa juventude, especialmente, né? São livros e foram adaptados para filmes também. E o alcance maior desses filmes e desses livros é justamente o público infanto-juvenil, um público bem curioso, bem questionador, né, característico dessa faixa etária, e ele aborda ali, né, um mundo mágico, um mundo de bruxos, né, de feitiços. E a nossa lição ela dá um exemplo muito interessante de como hoje o ocultismo é visto. Antigamente, uma bruxa, um bruxo era algo medonho, era algo assustador, atemorizador, né, que colocava medo, colocava pavor nas pessoas. Existem filmes anteriores a esse que falam, né, sobre bruxos, assassinos, verdadeiros filmes de terror. Quando você pega o Harry Potter, não. Você vê filme que é cativante, né? Atrai a atenção, são crianças, são jovens ali, estão crescendo, né, ao longo do filme, e você vai ganhando, vai pegando antipatia, vai pegando empatia por essas pessoas, você começa a se apegar a elas. E ao longo desse filme, né, você vai ali se familiarizando e acaba atraindo muito público. E é uma das estratégias hoje, né, do ocultismo. Você mudou, né, de uma imagem negativa, assustadora, que te causava um afastamento, para uma abordagem mais infantilizada, uma abordagem mais amistosa. Olha que legal, aquele garoto faz um encantamento com a varinha. Olha que coisa bonita, aquele efeito da mágica transformando em algo engraçado, todos riem. Então, essas estratégias, essas ferramentas, né? Os recursos tecnológicos, os efeitos visuais que são aplicados nesses filmes de hoje, atraem as pessoas. Então, esse mundo mágico, esse mundo místico, ele acaba hoje sendo visto de uma outra forma, de uma forma mais amigável, de uma forma mais convidativa, para que você venhamos nos familiarizar. Então, hoje há uma estratégia por trás disso, há uma intenção por trás disso, de tornar o ocultismo algo convidativo, algo amigável, né? Algo receptivo por cada um de nós. Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. A nossa lição, no tópico 1, ela aborda a respeito de qual a visão que Deus tem sobre o ocultismo. Vou fazer a leitura aqui para que vocês possam acompanhar. Eu recomendo que ao longo das nossas lições, adolescentes, vocês procurem estar com uma Bíblia para que vocês possam acompanhar nossas referências. Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 18, nos versículos de 9 a 13, Deus fala assim para o seu povo. Ali o povo ainda estava peregrinando na terra, no deserto, rumo à promessa, rumo à terra prometida, um lugar onde o povo iria se estabelecer. Diz assim a palavra de Deus, eu vou abrir aqui e ler para vocês. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Que abominações seriam essas? Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti.
perfeito serás como o Senhor teu Deus. Essa aqui é uma orientação de Deus para o seu povo. Como é que o seu povo deveria se comportar em relação às práticas de ocultismo? Que são todas essas práticas, né? Magia, consulta aos mortos, encantamentos, feitiçaria, prognosticação, adivinhação. Essas práticas são práticas de ocultismo. E essas práticas, Deus aqui dando orientação para o seu povo, diz que elas são abomináveis. A impressão que Deus tem a respeito das práticas é de abominação. Então, assim como Deus abomina, nós também devemos abominar essas práticas, essas questões, né? Não devemos assimilar, porque muita gente não assiste o filme por mero lazer ou mera distração, como muitos dizem, mas a pessoa acaba crendo naquilo, absorvendo de tal forma que ela começa a ficar curiosa. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso existe? As pessoas não conseguem diferenciar a realidade da ficção, porque um dos objetivos por trás desses filmes, dessas ações, é tentar cativar um público e atraí-lo para determinada prática, né? Porque apesar de serem ficções, elas expressam crenças que as pessoas têm, né? Pessoas creem em bruxaria, pessoas creem em feitiçaria, em encantamentos. Há gente que crê nisso. Existem seitas, existem grupos de pessoas que acreditam nessas coisas. Então, os filmes, os livros, a cultura de um modo geral, ela tenta envolver as pessoas com as suas crenças, influenciá-las no dia a dia. E essa é a impressão que Deus tem, é o sentimento que Deus tem em relação a essas práticas, que é de abominação. Deus não aceita isso e Deus manda que isso seja retirado do meio dele. Então, como nós vimos no tópico, na lição de número 1, Deus ele é santo, ele não se mistura com a impureza. E como isso é algo abominável, podemos deduzir logo que isso é uma impureza e não deve se misturar com Deus. E Deus falou que isso também não deve se misturar com o seu povo. Se isso não se mistura com Deus, logicamente não vai se misturar com o seu povo que deseja viver na presença de Deus. Esse povo somos nós, a Igreja do Senhor. Amém? Esse é o nosso tópico 1 e vem falando também na introdução. O nosso tópico 2, ele fala a respeito de algumas armadilhas, né, que são usadas. Como eu falei para vocês, hoje os filmes, os livros, eles têm meios de instigar a nossa imaginação. Né? O livro, no caso, através da escrita, e os recursos visuais que são usados nos filmes, né? Porque os nossos olhos veem aquilo ali e logo a informação, né, aquela imagem é processada na nossa cabeça e a gente começa a pensar, a gente começa a se influenciar por aquilo ali. Há uma certa influência, né, através dos filmes, através dos recursos visuais. E uma das coisas que a nossa lição fala, ela menciona três situações que ajudam a envolver as pessoas desavisadas, aquelas pessoas que não estão à luz da palavra de Deus, ou até que estão à luz da palavra de Deus, para que elas sejam envolvidas por essas crenças, por essa cultura maligna, que é o ocultismo. A primeira delas é a curiosidade. O ser humano ele é curioso por natureza. Então, sabendo disso, o diabo ele tenta instigar a curiosidade do ser humano a respeito daquilo que ele não conhece, daquilo que ele anseia por saber. Então, com base nessa curiosidade, isso leva a gente a estar sempre buscando algo novo, algo diferente, saindo da mesmice. Então você está sempre lendo um livro, está sempre vendo uma série nova, ou está sempre vendo algo novo, porque você tem curiosidade, você quer saber das coisas, você quer informação, temos as redes sociais, temos o grupo de amigos, para sempre saber uma notícia nova, né? Uma informação nova. Então, com base nessa curiosidade,
ele aproveita para tentar inserir, né, em nossa volta situações que venham nos pegar, nos atrair para aquele objetivo de nos destruir. Afinal de contas, é para isso que o diabo ele veio. Temos também a questão da fragilidade. O que seria essa fragilidade? Seriam aqueles momentos em que nós estamos vulneráveis. Seria aqueles momentos em que sabemos que todos nós temos as nossas limitações, temos as nossas desilusões, as nossas decepções. Então, com base nisso, uma forma de tentar agir em prol dessa nossa fragilidade, nós temos também uma outra forma do inimigo tentar atuar em nosso meio. Ao pouco conhecimento da palavra de Deus, a pouca oração, a pouca comunhão com Deus. Isso são indícios, são sinais de fragilidade. Então, adolescente, se você porventura estiver se vendo numa dessas situações, você desperte, você busque se fortalecer. Como é que você vai se fortalecer? Não tem outra solução. Não é o teu melhor amigo, não é a tua roda de amigos que vai te fortalecer. É a palavra de Deus. São as pessoas que estão em comunhão com Deus, que estiverem em sua volta, vão te ajudar. As pessoas que não estão em comunhão com Deus, estão afastadas ou não têm compromisso com Deus, não é com elas que você vai se fortalecer. É com a palavra de Deus, e você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa jejuar, você precisa buscar. Não é porque você está longe do templo físico que você não dispõe de meios para poder manter a tua comunhão com Deus. Afinal de contas, o Espírito Santo ele habita dentro da gente. Então, adolescente, acorde, atente para isso. Se você estiver identificando uma situação em que você se encontra frágil, você se encontra vulnerável, desperte, leia a palavra, se apegue a Deus, ore, busque, pois o Senhor vai te responder. Temos também a questão do vazio espiritual. O vazio espiritual é justamente a ausência da comunhão. É você não estar ali praticando a comunhão com Deus. Ora, se você se esvazia espiritualmente, como aconteceu com Saul, quando ele ali desobedeceu a ordem de Deus, perdeu a comunhão com Deus, ele se esvaziou. O Espírito de Deus se retirou dali. E aí, o que acontece? Saul foi buscar no ocultismo. Ele, em determinado momento, consultou uma pitonisa. Ele queria saber o que ele ia fazer da vida dele, e aí foi consultar uma pitonisa. Uma pitonisa é uma espécie de uma adivinha, uma pessoa que prevê futuro, que existia naquela época. Vale lembrar que o ocultismo, adolescentes, ele não é desses do nosso tempo. Ele é de tempos remotos. Desde lá no início da humanidade, você já via ali o ocultismo, porque o homem perdeu a sua comunhão com Deus, ele procura buscar preencher esse vazio de todas as formas. Então, esse vazio espiritual, ele é uma brecha, ele é uma abertura para o inimigo tentar ali agir, atuar na vida do ser humano. Então, adolescente, vigie. Como nós orientamos, leia a Bíblia, busque, ore. Você tem essa oportunidade, você tem essa liberdade. Aproveite o seu tempo de forma produtiva, de forma edificante. Não desperdice o seu tempo fazendo coisas que não agradem ao Senhor, longe da presença de Deus, porque tudo isso são oportunidades que o inimigo tem para tentar destruir a cada um de nós. A palavra de Deus lá em 1 Pedro 5,8 diz isso, que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando feito leão, procurando a quem ele possa tragar. Ele está sempre buscando uma oportunidade de nos prejudicar, de nos tirar de vez da presença de Deus. Uma outra observação é que, afinal de contas, então, ora,
Deus, eu já apresentei aqui a Deus, né, como uma opção, a opção correta, a melhor opção do homem em relação ao ocultismo, pois afinal de contas essas coisas são todas abomináveis a Deus. E existem, né, ainda situações que nos são ocultas, é verdade, inclusive para o cristão. Mas o nosso comportamento deve ser diferente do comportamento do mundo. Como eu falei, o mundo busca nos astros, busca na magia, busca na feitiçaria, né, as respostas para os seus anseios e as suas indagações. Por crente há coisas ocultas? Sim, há coisas ocultas, mas essas coisas ocultas elas estão todas escondidas em Deus. E ele há de revelar um dia para a gente. O apóstolo Paulo fala isso, que em parte nós conhecemos, mas haverá o dia em que o Senhor nos mostrará tudo. Então, o nosso comportamento diante do desconhecido, né, diante daquilo que nós não conhecemos, é justamente esperar em Deus, manter a nossa comunhão com Deus, pois Ele há de nos mostrar. Há coisas que Deus mostra para uns, mostra para outros, de acordo com o seu propósito nessa terra, em relação a profecias, em relação a acontecimentos, a revelações, como nós temos o costume de ver, né, nas Assembleias de Deus, no nosso meio pentecostal. Mas há situações que Deus há de revelar quando Ele determinar. Então, nosso comportamento frente a isso é de esperar no Senhor, ficarmos tranquilos porque estamos na presença dEle. Eu quero mostrar aqui também um exemplo de que isso é verdade, de que isso é real. Está lá em Daniel, capítulo de número 2, versículos 20 e 21 e 22. Eu vou abrir aqui, fazer a leitura para vocês, já caminhando para o nosso final da nossa lição de hoje, lição de número 3. Daniel, capítulo de número 2, versículos 20 a 22. Eu vou fazer aqui a leitura, adolescente. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel, ele estava diante de uma situação muito complicada ali, viu? O rei Nabucodonosor tinha tido um sonho, consultou os adivinhos. O Nabucodonosor foi lá no ocultismo tentar buscar a resposta. Ninguém conseguiu decifrar a resposta, porque ele havia tido um sonho e queria a interpretação. E aí o que aconteceu? Ele foi lá no homem de Deus. Aí o homem de Deus deu essa resposta. A resposta de quem não se inquieta com o que está oculto, com o que está escondido, profundo, está nas sombras. Essa forma de dizer que está na sombra é uma forma figurada, né? Porque na sombra você não enxerga o que está ali, porque está sem a luz ali sobre aquele lugar que está em sombra. Então, adolescente, o comportamento de uma pessoa diante do desconhecido, diante do oculto, tem que ser como o de Daniel. Daniel, a gente pode usar como um bom exemplo, porque Daniel ele tem uma vida inteira de fidelidade ao Senhor, uma vida inteira de comunhão com Deus. E ele soube se comportar diante de uma situação como essa, porque Nabucodonosor, quando não obteve a resposta lá dos feiticeiros, dos adivinhos que ele tinha, ele estava já com um decreto para matar todos eles, de tão inquieto que ele estava. Daniel, com toda a calma, porque tinha comunhão com Deus, sabia que nada está oculto à vista de Deus. Deus tudo sabe e Deus pode revelar aquilo que não sabemos, adolescentes. Então, mantenha a sua comunhão com Deus. Vigie com relação às investidas de Satanás através dessas práticas de ocultismo, para que elas não venham comprometer a tua comunhão com Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. No próximo domingo, nós estaremos falando sobre a lição de número 5. A lição de número 5
ela vai abordar sobre o desafio da massa de modelar. Será que eu vou trazer uma massinha aqui para ensinar vocês como é que se modela? Domingo a gente vê isso. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.